O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que Ele é quase um plenário, né? Eles se acham. Por isso. Ele afirmou que as mensagens vazadas do ex-juiz Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato podem ser usadas como prova, mesmo que tenham sido alcançadas por meios ilegais. As conversas de Moro teriam sido enviadas ao site da Intercept Brasil por um hacker, o que levantou a discussão se o material poderia ser usado para anular condenações feitas pelo ex-juiz. Gilmar Mendes afirmou que isso não necessariamente anula a possibilidade de que as mensagens sejam usadas como provas. Aspas, não necessariamente anula, porque se amanhã uma pessoa tiver sido alvo de uma condenação, por exemplo, por assassinato, e aí se descobrir por uma prova ilegal que ela não é a autora do crime, se diz que, em geral, essa prova é válida. Essa foi a fala do ministro Gilmar Mendes. Ontem falamos aqui sobre a recomendação feita pela OAB para o afastamento dos cargos públicos de todos os envolvidos no caso dos diálogos vazados pelo site da Intercept Brasil. A OAB é presidida por Felipe Santa Cruz, cria do petista Vadir Damus. Aos poucos, os fatos se amarram. Por isso, convém lembrar aqui um vídeo. Quem fala é o Vadir Damus. Roda aí, Robson. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Durão para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Aí o Vadir Damus, Augusto. E aí? Como é que fica esse vídeo? Pode ser usado como prova de que o Gilmar Mendes é aliado do Vadir Damus, advogado dos bandidos do PT? Eu estive com ele ontem, diz o Vadir Damus. Então eu pergunto, um juiz pode conversar com um advogado de 5ª categoria que topa qualquer chicana para tirar alguém da cadeia, e aí tudo bem? E o Sérgio Moro não pode conversar, dizer frases que não configuram crime nenhum. Aí configura uma parceria. Isso é conversa de comparsa. Então é bom que o Gilmar Mendes comece a se valer do que os seus admiradores chamam de direito achado na rua, para mostrar quem ele é, ministro do Supremo. Então vamos fazer o seguinte, vale para todo mundo. Vamos examinar tudo. Até agora, repito, a menos que tenha saído hoje à tarde, não sei, algum novo lote saiu? Não, por enquanto não. Baseado no que foi divulgado até agora, não vejo crime nenhum. Aí diz o Gilmar, prova, pode ser usado como prova. Prova do quê? Que crime foi cometido? Ele não vê provas no julgamento do Lula. Que provas? E quem está em julgamento? Sérgio Moro? Deltan Dallagnol? Tá aí. Nada como um vídeo desses, muito mais veemente, né? Muito mais robusto que essas conversas apresentadas aí entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, para mostrar quem é o juiz que conversa com as partes como aliado para tramar o que voltou, como nós vimos na apresentação das manchetes, vai voltando, vai entrando em cena de novo, apesar de o Zé Maria repetir toda vez que isso está decidido e tal. Revoga-se a decisão, a jurisprudência, segundo a qual é possível começar o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Isso é trama. Isso é trama. Então, se é assim, se eles estão querendo, a partir do Sérgio Moro, que nada fez, repito, até agora, generalizar e começar a tentar desativar a Lava Jato, o Gilmar Mendes é o Supremo. Então, se ele fez isso, que se puna o Supremo pelo raciocínio dele e qualquer prova vale, essa é prova robusta. José Maria, aquilo que a gente falava ontem, né? Juiz conversa com advogado como conversa com procurador, né? Existem polêmicas nesse sentido de como conversar. Agora, conversar, evidentemente, que deve conversar.
houve um debate, inclusive na reforma do judiciário, em que os deputados queriam colocar ali na reforma do judiciário uma obrigatoriedade do juiz receber os advogados, estabelecer critérios e receber advogados de defesa, advogados auxiliares do Ministério Público, ou seja, de acusação, e, evidentemente, outra parte que é o Ministério Público. Veja bem, havia uma tentativa na reforma do Judiciário de colocar esta obrigatoriedade. Olha, Vitor e Augusto, eu acompanho aqui os julgamentos do Supremo Tribunal Federal há muito tempo. E esse debate era muito antigo aí sobre como ninguém duvida que tem que acontecer essas conversas e receber. Me lembro de Joaquim Barbosa, então ministro do Supremo Tribunal Federal, colocou para fora do gabinete dele um ex-presidente do Supremo, o ex-ministro Maurício Corrêa, que é daqui do Distrito Federal e tal, porque ele já não era ministro e chegou sem anunciar, sem aqueles trâmites legais, e entrou no gabinete do ministro sem muito protocolo e tal, e o Joaquim Barbosa não gostou e colocou para fora o ministro, e disse que ele era um advogado como qualquer outro. E chamou os ministros exatamente para estabelecer critérios. Isso significa que sempre os ministros do Supremo, não é os juízes de lá das instâncias, mas os ministros do Supremo recebem, né? O que se discute é quais são os critérios. Alguns ministros chamam assessores para presenciarem a conversa, não ficam sozinhos com os advogados de defesa e com integrantes do Ministério Público. Outros recebem os dois, as partes, né? Ao mesmo tempo, e conversa, porque ali se define critérios, procedimentos, né? E se entende melhor o processo. É até como explicar melhor o processo fora dos autos. Então, estamos entendidos que essas conversas sempre aconteceram. A força-tarefa da Lava Jato, Vitor, ela é uma força especial, sim. Se não fosse assim, ela não andaria. E é por isso que houve uma agilidade muito grande, porque havia ali essa colaboração com a participação, inclusive dos advogados de defesa do ex-presidente Lula. Estão, sim, fazendo uma confusão muito grande e este é o assunto mais comentado de hoje na política e no Congresso, viu? Expectativa é essa mesmo, Augusto, saber o que vem pela frente, já que prometeram. E já com a gente, direto dos Estados Unidos, o Rodrigo Constantino. Boa noite, Constantino. Salve, Rodrigo Constantino. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Augusto e todos que nos acompanham. E aí, Constantino, essas falas do ministro Gilmar Mendes dizendo que prova obtida ilegalmente também vale. Olha, mesmo alguém como Gilmar Mendes pode falar alguma coisa, às vezes, correta. Até Lula, eu nunca concordei, acho que não me lembro de jamais ter concordado com algo do Lula. Então, não é meu papel defender o Gilmar Mendes, mas eu vou qualificar, e sempre fazendo aqui a ressalva de que eu não sou advogado, mas eu conversei com alguns especialistas para entender melhor essa fala, e até como advogado do diabo, né? E de fato do diabo. E o que me explicaram foi o seguinte: há uma distinção a ser feita, que é o seguinte: uma prova obtida ilegalmente não pode ser usada para acusar ninguém, mas para inocentar um réu, sim, que foi o caso em abstrato que o Gilmar Mendes teria tratado num assassinato, se pega alguma evidência, mesmo que de forma ilegal, de que a pessoa que está presa não cometeu o crime. Então, essa distinção é que eu acho que é importante. No caso, para preservar liberdades individuais, se descobre-se que um crime não foi cometido, mesmo que de forma ilegal, isso poderia ser usado para inocentar o réu, jamais para acusar alguém. Então, Moro, Deltan Dallagnol, nada disso está em questão ser acusado com o que tem aí. E o que se tem também de vazamento até agora, né? E lembrando sempre dessa crítica que a gente faz a esse vazamento seletivo, o que se tem até agora não mostra, de fato, a tal orientação. Como muito bem lembrou o Augusto e o Zé Maria Trindade, conversar entre as partes no Brasil, a coisa mais comum do mundo. Talvez aqui nos Estados Unidos fosse mal visto. Talvez, eu confesso que há uma região cinzenta e muitos não gostariam do que aconteceu para um papel de um juiz. No Brasil, isso é absolutamente normal.
não há ali uma prova, sequer um indício de uma orientação, né, de um orquestramento das partes. Agora, receber e conversar é normal. O que precisa ficar claro é o seguinte: não há, do ponto de vista legal, pelo que eu conversei, sendo leigo, nada que possa derrubar a condenação de Lula, no que saiu até agora. Até porque, como já cansamos de dizer também, as decisões foram referendadas por outras instâncias, inúmeros juízes e provas cabais que se seguiram ao julgamento, que mostra, então, que não houve parcialidade do juiz Sérgio Moro, né? Isso é importante frisar. Agora, a fala do Gilmar Mendes em si, para ser aqui o advogado do diabo, conversando com especialistas, há sim uma diferenciação entre poder usar uma evidência ilegal para inocentar um réu e não jamais para acusar alguém.